sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do portal da PebMed. Eu sou Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, editor médico do portal, e hoje te faço a seguinte pergunta: como seria um mundo em que a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, estivesse bloqueada? Como seria a nossa atuação se, como mecanismo de prevenção, além dos métodos que já dispomos hoje, a gente também tivesse uma vacina que impedisse a transmissão do vírus? Essa não é mais uma realidade tão distante assim. Embora nas últimas 4 décadas a gente tenha observado inúmeros esforços da comunidade científica no desenvolvimento de tecnologias que impeçam a transmissão do vírus, nunca a gente esteve tão perto de conseguir resultados significativos. Isso é o que um estudo de fase 1, publicado na revista Nature no último dia 9 de dezembro deste ano, apresentou como grande resultado. Nesse estudo, os pesquisadores avaliaram o potencial de uma vacina de RNA mensageiro com uma tecnologia semelhante à utilizada na vacina contra o novo coronavírus, que causa a Covid-19. Nesse estudo, os pesquisadores desenvolveram uma vacina que pudesse ensinar um percurso imune para o nosso sistema imunológico, que combatesse o vírus do HIV de modo efetivo, impedindo a sua contaminação. Nesse caso, quando a gente tem uma vacina de RNA mensageiro, o que acontece é que nosso corpo recebe informações para sintetizar proteínas que sejam parecidas com a do vírus. E essas proteínas treinam o nosso sistema imune para que, quando a gente entre em contato com o vírus de fato, a gente consiga bloquear a sua ação ou a sua reprodução dentro do nosso sistema, o que faz com que a gente tenha uma redução significativa da infecção e da transmissão de vírus. Foi assim com a vacina da Covid-19, por exemplo, das diversas indústrias que utilizam esse tipo de tecnologia. E trabalhando com uma indústria, inclusive, que atuou ativamente na produção de vacinas de RNA mensageiro na Covid-19, os pesquisadores desenvolveram um imunizante, então, que fosse eficaz contra a contaminação pelo vírus do HIV. Eles utilizaram uma amostra inicialmente de ratos em laboratório para poder desenvolver quais seriam os caminhos do RNA mensageiro que pudessem ser capazes de ensinar o nosso sistema imune a produzir essas proteínas virais que iam se agrupando e treinando o nosso organismo no combate à infecção pelo vírus. Depois disso, então, os pesquisadores mudaram para um clinical trial utilizando macacos em laboratório e dividiram eles em 2 grupos. Um dos grupos iria receber o imunizante e o outro não. Durante 60 semanas, eles foram acompanhando a indução de imunogenicidade, a produção de anticorpos contra o vírus do HIV, o símio, né, que mimetiza o HIV-1, em laboratório para animais que vão servir como participantes do estudo, e o que se chegou à conclusão foi que depois desse período, entre 58 e 60 semanas, os níveis de anticorpos já eram significativos dentro do sistema imune. Depois disso, então, os pesquisadores passaram a aproximar os animais que estavam em teste de uma possibilidade de contaminação pelo vírus, através de um contato com uma amostra contaminada pela mucosa retal. O que os pesquisadores concluíram é que ao longo de 13 semanas foi possível barrar no grupo de intervenção a infecção pelo vírus com uma eficácia de 79%. Esses resultados são muito promissores e animadores, embora ainda estejam a um caminho um tanto quanto longo de poder passar para um estudo de fase 2, por exemplo. Algumas das respostas que ainda precisam ser obtidas implicam justamente na otimização do RNA mensageiro que vai ser sintetizado, para que não haja uma necessidade tão grande de doses de reforço ou de subdoses como foram necessárias nesse estudo, uma vez que isso dificulta a produção em larga escala e a efetividade de utilização de uma vacina que precisasse de tantas doses de reforço na população humana. Contudo, nunca a gente esteve tão perto de um imunizante tão eficaz e com tantas possibilidades de aplicação na vida prática como nesse momento.
O vírus da imunodeficiência humana é um vírus com uma alta mutabilidade, com uma taxa de transmissão bastante elevada, o que dificulta a produção de um imunizante, uma vez que esse vírus que vai sendo utilizado para produzir o imunizante acaba aprendendo com muita facilidade a se desviar do sistema imune, e com isso a gente não tem uma possibilidade de gerar uma ação tão grande de produção de anticorpos que barre a entrada do vírus no nosso organismo. Mas agora os pesquisadores conseguiram formular uma tecnologia diferente que ensina o nosso sistema imune a driblar esses mecanismos de evasão que o próprio vírus tem. Então, a partir de agora, a gente está mais perto desse cenário. Enquanto a gente ainda não tem a vacina disponível e totalmente desenvolvida para o teste em humanos e para aplicação na nossa vida prática, a gente ainda precisa manter os mesmos cuidados que temos até hoje em relação à prevenção da infecção pelo vírus do HIV, que envolve a testagem, diagnóstico precoce, o tratamento precoce com a terapia antirretroviral e, além disso, a utilização das diversas profilaxias, tanto a pré-exposição, seja ela contínua ou sob demanda, quanto a profilaxia pós-exposição, além, claro, do uso de preservativo nas relações. Esse é o nosso conteúdo de hoje, a gente continua no nosso próximo encontro, até lá!